Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui em quarentena mas eu não sou estagiário neste momento, não é? Tipo, em quarentena deixei de ser estagiário, perdi o estágio, não é, doutor? Pode continuar a desempenhar as mesmas funções, mas saiba que neste momento está livre delas. Isto é, foi despedido do seu estágio não remunerado. Bem? Doutor, não diga que eu fui despedido, diga que fui dispensado por motivos de patriotismo sim. e de não espalhar doenças, não é? Sim, de força maior. É melhor eu dizer-lhe agora que foi dispensado antes de acabar o seu estágio do que o senhor regressar depois de acabar o contrato, a data limite do seu estágio e saber que já não tem emprego. Não é? Acho que é muito mais doloroso saber a posteriori. Claro, é preferível esta indefinição agora de não saber como é que é o futuro, não é? Consigo assim vivenciar, experienciar melhor a experiência do apocalipse. Não é? Sabendo que perdi tudo. Sim. E que perdi mesmo tudo. Escusa-se estar focado em relatórios e pode apreciar o mundo que se desmorona à nossa volta. E está a ser bem bonito. Está. Nomeadamente aí em Ovar, não é? Aqui em Ovar. Vamos sair, acho que sim. Então acho pronto. Que é escusado. Então hoje não há doutor nem há estagiário. Hoje há pessoas, não é? Que são mais tridimensionais, acho eu, que o doutor e o estagiário. Este é um podcast à distância, não é? Há que dizê-lo. O tipo que faz de doutor está fechado num cordão sanitário dentro de Ovar. E eu estou fechado fora de Ovar, não é? Tu estás fechado fora de Ovar. Na bonita cidade invicta, não é? Não, eu estou fechado fora de Ovar porque no fundo Ovar é a minha cidade, não é? Tenho certo. A minha família e amigos, estás aí tu também. E eu fiquei fechado dentro de uma cidade que não é minha, apesar de viver cá, não é? Não, era engraçado, tipo, tu estás só de visita em Ovar e fecharem a cidade mesmo quando estás aí. Sim. E eu vinha porque tinha um aniversário nesse dia, queria oferecer um pão de ló. E as pessoas diziam... Pronto, tudo bem, agora guarda esse pão de ló para 15 dias porque só pode sair daqui a dia 2 de Abril. Vou ter de racionar o pão de ló, não é? Em porções. Vou descobrir um sítio para viver, não é? Porque é descobrir uma casa, basicamente, se estiver vazia é tua. Sim. Há aqui um prédio na minha rua que está devoluto, portanto, em princípio, eu conseguia viver lá. Mas bora lá gente, não é? Deve viver. Eu acredito que sim. Os sem-abrigo têm de aproveitar isto. Têm de ver o que é que o mercado oferece, não é? Como umas ruínas gratuitas. Da gratuitas. construção civil que fogem. Ruínas gratuitas, sim. Se não há castelos medievais, que sejam prédios devolutos. E pronto. E estou no 9º dia de reclusão. Sim, eu estou em reclusão desde o nosso espetáculo em Vila Real. Olha, igual. Isso foi o quê? Dia 9? Dia 11, quarta-feira. 11 de Abril, sim. Desde aí só saí 2 vezes para ir ao supermercado. E foi, já nessa altura, foi o último espetáculo do Supremacista Cultural, provavelmente de sempre, não é? Até ver, calma. Depende do apocalipse, ainda não sabemos como é que os espetáculos continuam marcados para maio, os de maio. Continuam? Vamos ver. Vamos ver, sim. Vamos ver. Não comprei bilhete, é escusado comprar em bilhete agora, não é? Neste momento, sim. Nós estamos a ponderar, alterar todas as datas, tendo em conta os dados do governo, não é? E as indicações. Se isto vai atingir o pico no final de abril, mesmo que em maio as pessoas possam começar a sair à rua, acho que mesmo assim, acho que vão evitar espaços fechados. Eu próprio evitaria. E, portanto, não sei, vou contrariar um bocadinho o Groucho Marx, não é? Neste caso, não quero fazer parte de um grupo onde não quero estar, não é? É claro que uma pessoa só faz se houver condições de segurança para isso. Claro, não é? claro. Mas neste momento existe essa hipótese e já estamos a falar com os espaços, não é? Para ver se conseguimos adiar. Até porque um dos pontos altos do espetáculo, vou fazer spoiler, é aquela parte em que nós cuspimos na cara de toda a gente que está a ver, não é? É isso. E não é recomendável. Não. E nós não queremos mesmo cortar essa parte porque é importante para... Sim.
para passar a mensagem cómica. Sim. E quando temos o estagiário, não é? A lamber a face direita de todas as pessoas que estão presentes dentro da sala. Porque o estagiário diz que não gosta de cumprimentar como passou bem, acha que é muito íntimo e acha que a melhor forma das pessoas estarem mais próximas é termos o ADN de todas elas dentro de nós. No fundo, Claro. o estagiário poderia fazer um Facebook de ADN, não é? Eu acho que é injusto. As pessoas acham muita piada quando os cães as lambem, não é? É. E quando são pessoas a lamber já não acham tanta piada. E é injusto isso. Não, ou só gostam... Aliás, eu acho que as pessoas só gostam de lamber quando têm a mesma indumentária de um cão, não é? Que é nenhuma. Tirando isso... Depende. Mas que é o estado chegares ao pé de normal uma do pessoa e lamberes-lhe a cara de Sim. uma ponta à outra, assim, Aham. acho que há gente para tudo, obviamente. Mas diria que para 90% das pessoas não é muito agradável. Epá, não. Até cães fazer isso também não é agradável. Mas uma pessoa acha piada porque, pronto, são cães. Pessoas sim. nem tanto. Mas pronto, como é que é a vida aí em Ovar? No não olho sei. do furacão. Pois, aqui Na a questão... Lombardia portuguesa. Na Lombardia portuguesa. Eu acho que Portugal continental e as ilhas sabem melhor o que é a vida de Ovar do que as pessoas que, como eu, estão enclausuradas. Epá, eu tenho vista para o hospital e já vi que no hospital estão a meter uma daquelas tendas para fazer rastreamento e eu daqui não consigo ver a tenda e tenho vista para o centro de saúde. E há lá velhotes à volta a ver a construção, a controlar não, a coisa. por acaso, não. É assim, eu estou no epicentro, se calhar no sítio de maior risco, não para mim, enquanto grupo de risco, mas estou em frente à Misericórdia, onde tu sabes tem um albergue de idosos. E pelo que soube, as pessoas que trabalham lá tomaram a decisão conscienciosa de, em vez de estarem em casa com as suas famílias, de ficarem dentro do espaço da Misericórdia com os idosos, já que até os próprios familiares não os podem visitar. Epá, isso é de louvar. incrível. É de louvar. Agora, já vi pelo Facebook, hoje o Presidente da Câmara ainda não apareceu a gritar em caps lock no Facebook, nem apareceu na televisão, ou pelo menos se calhar apareceu. Eu é que não vi hoje o telejornal, à noite vou ver o que é que ele viu, e espero que ele esteja de colete ainda, porque as pessoas só sabem que há perigo em Ovar se virem o Presidente de colete, e ele continua de colete de cor de laranja. Não é? O colete serve para mostrar que é o chefe, não é? É isso. É aquela pessoa. Ele Eu só acho não que é põe errado. Em vez de ser colete, devia ser uma coroa, tipo um chapéu especial, ou tipo um uma manto. mitra de papa. Aquele manto, sabes, que o Freddie Mercury entrou no concerto. Ele aparecer a andar por Ovar de manto. Aliás, podia pedir ao rei do carnaval a coroa, não é? E andava de manto para as pessoas saberem que ele era o chefe de Ovar agora. E o que é que é giro ver? Opa, era mais digno do que um colete. Epá, Já que é para mandar, era engraçado. Tinha mais piada. o que é que assusta-me mais, não o ambiente em Ovar, assusta-me mais a forma como Salvador Malheiro comunica. E que é, eu penso, eu sair lá fora neste momento tenho de sair como aquele senhor do Walking Dead, não é? Primeiro tenho de arranjar porte de arma, porque há pessoas que se podem aproximar de mim e pelos vistos, segundo o que eu percebi de Salvador Malheiro, é possível abater pessoas que estejam a menos de 1 metro de nós. Não sei se isso já foi declarado em Ovar, acho que há um estado de exceção para poder abater pessoas que estejam a menos de 1 metro de nós. Não sei se isso já chegou aí ao mundo exterior, mas... Estou ansioso que chegue, não é? Fazer uma purgazinha. Sim. À volta dos prédios há arame farpado já. Mas isso eu já tinha, que era para não ter pessoas a tentarem me vender pacotes da Vodafone, porque eu ainda estou dentro do meu prazo de fidelização com a minha operadora. Isso já havia, portanto eu já estava precavido nisso. Sim, eu acho que o contrato com a tua operadora dá direito a matar pessoas de outras operadoras que te tentem abordar, não é? Sim, mas deixa-me dizer-te que já me tocaram à campainha para me falarem das boas promoções de outra operadora. Isto logo no primeiro dia em que o Salvador Malheiro apareceu a gritar. Andam a fazer esse tipo de coisas neste período? Epá, eu não sei, eu não consigo
conceber Opa, eu algumas acho que é ganhar coisas. aquela vantagem em relação ao competidor, não é? Neste momento estão todos parados. Aham. Se eu for o único na rua... Mas tu viste, eu não sei se tu viste aquele vídeo que andava a circular no Twitter, daquele senhor que estava muito contente no aeroporto, que era um português a falar inglês. a falar inglês como os portugueses, com o ritmo de português, não é? E no fundo a chamar burros a todos os outros competidores que estavam parados porque ele tinha uma vantagem, não é? Uma vantagem porque neste momento ele estava a trabalhar e as outras pessoas estavam paradas, portanto... A vantagem dele era ser burro, não é? É. E não ter princípios. Mas tem razão, no capitalismo muitas vezes vence isso, não é? Se tu não tiveres sim. princípios a limitarem-te, consegues lucrar mais facilmente e explorar melhor os teus trabalhadores. Isso é o... Não é? Isso era o que devia vir em todos os livros de gestão do Jack Welch, não é? Que era começar, meu amigo, se o senhor tem princípios, não vai a lado nenhum. Porque em tempos de crise, se o senhor tiver sentimentos ou empatia para com o próximo ou solidariedade, como é que acha que vai entrar na lista dos mais ricos do mundo? Mas se tu puseres os lucros da tua empresa e o teu sucesso profissional à frente como o teu princípio, tens princípios, não é? Tens razão. Não são os princípios. Eu estava a falar daqueles princípios normalmente que as pessoas têm a mania de dizer humanitários, sabes? Essas coisas terríveis que as pessoas falam e eu às vezes esqueço-me que esses também são princípios. E eu peço desculpa por estar a discriminar alguns princípios, como o princípio do eu, lucro e mais ninguém. Mas ainda sobre o Dr. Salvador Malheiro, o nosso Presidente da O Câmara, vice-presidente do PSD, há que dizê-lo. vice-presidente do PSD, tu achas que ele está a gostar desta situação? Opa, acho que isto... aliás, eu que gosto mais das presenças dele, porque ele neste momento já faz presenças nos telejornais. Ele e o seu colete. E o que eu gosto mais foi a primeira imagem que ele pôs. Eu gosto de duas coisas. Ele colocou uma imagem no seu gabinete de crise em que tu tens computadores, não é? E é onde as pessoas, em vez de estarem a olhar para os computadores, que em princípio é onde chega a informação relevante, não é? Para tu estás a acompanhar, estava tudo a olhar para a parede, para um videoprojetor que estava a transmitir um PowerPoint. E eu pensei, pelos vistos já alguém desenvolveu um programa informático que permite receber atualizações imediatamente em PowerPoint. Com transmissão por videoprojetor. E eu achei isso delicioso, que é meter pessoas a olhar para um PowerPoint numa altura de crise. Segundo aspecto, foi o Salvador Malheiro estar em direto no telejornal e estar-se a desculpar de não ter dados porque está em direto no telejornal. As pessoas fazem-lhe perguntas e ele diz: então, mas sabem neste momento quantos casos? Olha, sabia ontem à noite, mas neste momento, como estou aqui em direto no telejornal, não tenho acesso a dados. Estou a atrapalhar-lhe o serviço, o telejornal. Sim, estavam-lhe a atrapalhar o serviço de ter dados, mas depois ele quer aparecer no telejornal. E ele, para aparecer no telejornal, não tem dados. Porque à hora em que lhes apresentam os dados, ele está no telejornal. Como é que ele pode ter dados? Mas ele aparece no telejornal, no Skype dele não tem livros atrás, pois não? Não. Tem azulejaria. Mostra que é um burro. Mostra. E é giro ver que aquela Essa é das minhas tendências preferidas da quarentena, que são os comentadores que ficam à frente distantes. E aí se vê, há pessoas que se precaveram de atum e papel higiênico, mas há pessoas que não se precaveram para um aspecto muito importante, tu se queres estar ligado e aparecer em plataformas digitais para mostrares que estás vivo através do Skype, tens de ter prateleiras de livros. Senão quem és tu? Não existes, meu caro. Eu a propósito ainda de Salvador Malheiro, eu no dia, na véspera de Ovar ter sido isolado, ter ficado em lockdown, eu vi uma entrevista dele para a AVFM, a nossa rádio, a rádio onde nós gravamos normalmente o podcast e onde gravamos também o Alegria de Viver, certo, o podcast que nós temos. E então, Product placement. Product placement, ouçam. Aliás, este nem é um podcast do Jovem Conservador de Direita, este é um podcast Alegria de Viver alargado. Nós estamos em personagem. Sem alegria e com a possibilidade de não vivermos, não é? Sim. Também. É. Sim, a parte Portanto, da alegria. É igual tirando todas as partes que dizem das palavras que estão no título do podcast.
Que normalmente há episódios assim também, não é? Não prometemos, não é garantido. Sim. Mas então o tipo ele está a ser entrevistado pelo Jaime da rádio e pronto, e está com semblante preocupado e a falar da situação toda. E Já chega ao agora, fim- desculpa, Sérgio, dizer às pessoas que estão a ouvir este podcast, sigam a página de Facebook da AVFM, que em termos de diretos, e esses diretos com o Salvador Malheiro, têm muito mais qualidade do que qualquer Skype ou cobertura jornalística que foi feita sobre o VAR até agora. Verdade seja verdade. dita. O Jaime Valente está a fazer um grande trabalho de serviço público. Tá. E está, sobretudo, a arriscar a vida. Porque Sim. ele nessa entrevista, ele está muito próximo do Salvador Malheiro, não é? Para ficar no enquadramento da câmara. E ele, a meio, tosse para a mão. Estás a ver? Pois é. Temos de meter o link disto depois Sim. no podcast. Sim, eu o que é que eu gosto? Gostei muito da evolução. A evolução de Salvador Malheiro, em termos de discurso, não foi muito oscilante. Tirando aquela oscilação de à noite, quando ele teve a garantia de que o governo ia declarar estado de calamidade em Ovar, ele disse: não é momento. Fez o discurso quase do Rui Rio. Este não é um momento de divisões ideológicas, este é um momento de união. O governo dá-nos a garantia que nos vai proteger o Conselho, os munícipes, vareiros, etc, etc. E no dia a seguir, no telejornal, em vez de ligar ao governo e dizer: olhem, falta aqui uma linha que vocês publicarem em Diário da República, era a linha da questão industrial, se fechava, se não fechava, não é? O governo no dia anterior diz que sim, mas depois em Diário da República não diz, é omisso, e ele podia ter telefonado, não é? Às pessoas, a quem direito, e dizer: olha, vocês esqueceram-se de alguma coisa? Não. Ele, no espírito de união, veio acusar o governo em direto no telejornal. Cavalgando um bocadinho a onda, não é? Não, tem de aproveitar. Pá, Pois é os isso. 15 minutos dele. Sim, Agora, o que é que eu gostei? Tirando isso, em termos de discurso, Salvador Malheiro sempre em caps lock. Sempre. Foi assim que eu tomei consciência da situação grave em Ovar. Foi Não, ao ver mesmo post ontem, dele o em gajo- caps lock. O gajo, eu não sei se tu reparaste, uma notícia triste, não é? Faleceu a primeira pessoa em Ovar. Mas ele na AVFM, nessa entrevista que eu dei, ele fala de centenas de pessoas contaminadas. Centenas. Epá, Porque ele diz, aqueles que testaram, e com alguma razão, são aqueles que têm maiores meios, não é? Para isso. Mas há centenas. E ele, isto é o número que ele atira, ele tira do cu, não é? Epá, Fonte, o meu cu. Sim, mas eu ainda hoje vi o Carlos Vaz Marques a dizer coisas que têm razão, que é... o Salvador Malheiro tem dito constantemente que há mais infectados em Ovar do que os relatórios da DGS, da Direção-Geral de Saúde. E a pergunta é: quais é que são as fontes do Salvador Malheiro? Se são credíveis ou se a DGE está aqui a minimizar... DGS, exato. A DGS está a minimizar os números. E é uma questão... Estamos a falar de alguém que é o chefe, até porque tem um colete a provar isso, é o chefe do Ovar e que tem acesso a números, não é? O que é que ele está a fazer, ou se está a tentar de uma forma como aquele pai de: olha, cuidado com não vais para cima do sofá, que em princípio partes o pescoço e morres. Que é assim que se faz, não é? Sim. E no fundo pode só magoar no ombro. E eu não sei se ele está a fazer isto à população, que é aquele pai a dizer qual é que é a consequência pior disto. Não, eu acho que isso tem um lado positivo, mas depois é uma crise que vai prolongar-se durante meses, em princípio, e pode haver ressurgimentos do vírus. Sim. E se as pessoas banalizar o pânico, não é? Sim. Torna também as pessoas insensíveis a dizer: afinal, da outra vez não foi nada, por isso... Sim. E é perigoso, para além de pouco sério. Essa cena do Carlos Vaz Marques eu também vi. O que o Salvador Malheiro disse era que ele tinha um número Y. Sim. E a DGS tinha dado um número X. Sim. Só que os boletins da DGS que acabam saem à meia-noite, referem-se ao dia anterior, sim, até à meia-noite. Sim, é normal que apareçam mais casos. Sim. Mas ele dizer isso num tom quase conspirativo, é perigoso e mina o trabalho, eu não o trabalho dos outros. Não estou a dizer que é um tom conspirativo. A partir do momento em que o Salvador Malheiro vem para a televisão dizer, como ele disse, sei lá, ontem são 38 casos em Ovar, mas já tem de fonte segura que há mais 12
quase garantidamente infectados, o que elevaria logo para 60, não é? Pronto, aqui a única questão, porque é que Ovar está isolado, não é? Esta questão da transmissão comunitária. É a única localidade, pelos vistos, do país onde não se sabe de onde é que vai quem é que são os transmissores. A transmissão comunitária é basicamente tu dizeres que eu não sei qual é que é a origem do problema, portanto, pode estar em qualquer lado. Sim. E pelos vistos de todo o resto do país, sabe-se qual é que é a origem. E a partir do momento que tu sabes qual é que é a origem, vais ver quais é que são as ligações, com quem é que essas pessoas tiveram ligações, de modo a fazer preventivamente a quarentena e os testes, etc. O que me pareceu foi que isso veio de um grupo de desmoris, não foi? Que foi Essa passar gente, pá. que foi passar o Carnaval à Itália, ou foi fazer uma visita de estudo à Itália, e depois contaminaram uma rapariga que ficou muito mal e que foi várias vezes às urgências. Epá, eu espero... Foi por aí, não é? Eu espero que o Carnaval, para memória futura, seja lembrado como o Holocausto de 2020. Epá, não culpes o Carnaval. Não foi. Mas imagina que todos os infectados de Ovar estariam relacionados com o Carnaval. Não de Ovar, mas de Veneza. De pessoas que dizem, vou ver como é que é o outro só para dizer que o meu é melhor, não é? Que é assim que se faz. E imagina que estava tudo relacionado com o Carnaval. E o Carnaval passava a ser o novo Holocausto. E agora? O que é que ias fazer? Ias continuar a celebrar o genocídio de pessoas de Covid vestido de M&M's e de... É verdade que um dos trajes preferidos em Veneza, o Carnaval de Veneza, em orgias, é a máscara da peste, não é? É, exatamente. Aquela com o bico grande. Sim. Por isso está tudo relacionado. Agora aqui as pessoas só precisam de mudar os seus fatos de Pac-Man, meter-lhes uns espinhos e dizer, agora sou o coronavírus, não é? Sim. Em esponja. Opa. Quem é que tu achas que está a ser o líder mundial, para além do Salvador Malheiro, não é? E do Rui Moreira, não é? E do Rui Moreira. Quem é o líder mundial que está a lidar melhor com isso? Bolsonaro? Sem dúvida, Bolsonaro. O Bolsonaro está muito forte. Vi uma piada muito boa no Twitter com essa do Bolsonaro. Bolsonaro esqueceu-se que estava no coronavírus e pensou que estava no Bird Box, não é? Sim, meteu a máscara na nos testa. olhos. Nos olhos. E quando ele diz que Itália é como Copacabana, que é só apartamentos cheios de velhinhos, e diz que eles estão a morrer todos. Não, e os tweets dele, não é? A assegurar às pessoas que eu não abandono o povo brasileiro, eu vou ficar cá, como se fosse preciso reforçar isso. É quase como um pai chegar a casa e dizer, olha que eu continuo a ser teu pai. Sim. Mas por acaso tinha piada ele abandonar, mandar um vídeo das Caraíbas, pronto, já não sou presidente, desenrasquem-se, acabou, abandonei-vos. Mas ter cara de pau, por exemplo, como o Trump, vi ontem um vídeo da evolução do Trump desde janeiro, a gozar com o coronavírus, não é? A dizer, então, há 12 infectados, então morrem não sei quantas pessoas da gripe normal. Isto daqui eles temos 12, mas amanhã vamos ter 0. Claro, isto daqui a uns tempos, ninguém fala disto, vamos atuar para quê? E depois aquela cena de estar a garantir... Foi criminoso o que ele fez. Claro. E depois estar a garantir que já temos quase a terapia encontrada, porque nós somos muito bons e as pessoas vão estar todas curadas, e tu vês que já todos os estados dos Estados Unidos estão infectados e com uma possibilidade de crescimento brutal, porque as pessoas têm medo de ir fazer o teste porque custa rios de dinheiro para aquelas pessoas, não é? Mas pelo menos têm liberdade de escolha. Calma, iniciativa liberal. Eles têm liberdade de escolha. Isso ninguém tira, a liberdade de escolha. Agora, o que é que eles vão escolher neste momento, a maior parte dos americanos, é não fazer teste porque é muito caro para a bolsa deles. Eu tive a ver um estudo, a média dos americanos, o dinheiro que tem a mais são $400 por mês. E $400 para além das despesas fixas, o que implica que são $400 para comprar bens alimentares. Ora,
entre comprar $400 de bens alimentares que tu precisas para comer ou gastar, em média, quanto é que é? Cerca de $3.000, não é? Para um teste de coronavírus. Sim, anda à volta disso, sim. Mas pode baixar, eles eventualmente vão chegar a um ponto em que vão ter de disponibilizar aquilo. Mas já sim. vai ser tarde demais. Sim, Aliás, porque ele garantiu, uma das medidas se vocês quiserem testar, se podem ir já. E o gajo tinha 1.100 testes, não é? Para 300 milhões de pessoas. Epá, foi o tempo que ele perdeu a desvalorizar o assunto, porque achava que aquilo podia prejudicar a popularidade dele e que ia ter impacto na economia e que isso era mau para ele. Sim. Então, é puro narcisismo. Ele não foi por achar que aquilo não havia problema nenhum. Foi, isto é mau para mim, vamos fingir que não há um problema. O tempo que ele perdeu, é criminoso. E hoje veio-se a saber, houve, pelo menos até agora, 2 senadores republicanos, enquanto o Trump andava a desvalorizar e a Fox News andava a desvalorizar, os tipos andavam a ter reuniões com doadores a dizer, isto vai ser um problema do caraças, e venderam ações deles, de empresas. Houve um, inclusivamente, que comprou ações de uma empresa de teletrabalho. Ou seja, o povo esquece, não há problema nenhum, continuem. Aquele idiota do Devin Nunes, que é um descendente de portugueses, é Devin Nunes, não é? Devin Nunes. Sim, sim. A dizer para as pessoas irem a restaurantes e não se preocuparem, e os gajos nos bastidores já, isto vai ser o fim do mundo, acabou. Então eles eliminaram a palavra problema, não é? Sim. Nas empresas americanas. O que nós estamos sempre focados é para soluções e para novas oportunidades. E vês isso, o que está acontecendo nos Estados Unidos, não é? Depois vês também esta viragem engraçada também em Portugal de teres partidos que são totalmente a favor das liberdades, não é? Totais, a pedirem agora que o Estado faça alguma coisa, porque o preço do álcool, temos de garantir que o preço do álcool e das máscaras não é pornográfico para as pessoas. Pois. Giro. Sim, mas não vão depois, quando isto passar, se for preciso, claro. porque isto há de passar e há de deixar consequências, não sabemos quais vão ser exatamente, mas as coisas vão mudar muito. E vai chegar à austeridade pós-pandemia, não é? Sim, e sobretudo tens esta questão de o sistema é bom. Às vezes tem coisas que acontecem, mas depois não vamos mexer no sistema porque o sistema é bom. E tu tens provas que o sistema é bom. A Domino's já está a dar pizzas. Sim, e a padaria portuguesa também dá. Eu gosto quando os liberais celebram qualquer pequeno gesto que uma empresa privada faça. Não é? Excelente. Vamos vender shampoo 2 embalagens pelo preço de uma. Incrível. Obrigado por terem salvo o capitalismo. Incrível. Salvaram-nos. Incrível. E não vão aprender. E uma pessoa pensa, quer dizer, nós felizmente temos um Serviço Nacional de Saúde. Tem problemas, é óbvio que pode chegar a um ponto em que não consegue dar resposta a todos os casos. Mas felizmente temos isso. Se tivéssemos o azar de termos um governo André Ventura ou mais 8 anos de troika e de austeridade... Até disse mais, não era? Porque é que tu meteste a palavra governo ao lado desse... coisa? Porque ele tem pretensões disso, não é? Está bem. Pronto. Também está a ser um grande líder. Está sim. Tem sido daqueles, e quando ele se ofereceu para ir aos hospitais, não é? Para ver se está tudo bem, é isso que os hospitais precisam, é de um gajo de gravata lá a perguntar-lhes, então, está tudo bem? Sim. Posso utilizar-vos para promover a minha imagem no Facebook? Obrigado. Ele se estivesse no gabinete de guerra na altura da guerra do Iraque, ele não estava. Ele era o primeiro a pegar num avião, fretava um avião com jornalistas, não é? Ou com pessoas que tiram fotos para o Facebook dele, e ele é o primeiro a entrar de faca em Bagdade. Porque ele ia logo. Não é nos gabinetes que estão os líderes, não é? As pessoas que pensam as coisas e que têm estratégia. E que inspiram as outras pessoas a fazerem coisas. Não, é o que está na linha da frente. Todas as pessoas apreciam isso. No general, que é aquele que morre em primeiro lugar.
não é? Para depois ficarem todos à nora. Não, esta crise pelo menos mostra que é importante termos líderes com princípios e competentes, não é? Epá, Que tenham um mínimo de competência. Sim. Eu gostei muito, eu não sei se tu viste o debate, quando foi a discussão do estado de emergência e das medidas do governo, gostei muito do discurso do Telmo Correia, que foi, eu vou aproveitar a minha intervenção para dizer que eu já tinha avisado. Ok? Eu avisei. Porquê é que estamos agora a discutir isto quando eu disse há um mês que era para fechar fronteiras? Porquê é que estamos agora a discutir isto quando vimos que em dezembro houve uma pandemia na China, e porquê é que o governo logo imediatamente não encheu o estoque dos hospitais de máscaras e de desinfetante? Eu avisei. E portanto, neste momento, o que é que eu venho dizer? Vocês são governo. Governem, está bem? Eu só vim aqui dizer que eu já tinha avisado. Pá, espetacular. Eu achei isto de um contributo extraordinário. Tendo em conta que o governo português, até em termos desse tipo de medidas mais drásticas, tem implementado até bem mais cedo que outros países. Certo. E porquê? Porque já viu que os exemplos dos outros países não funcionaram, com exceção talvez da Alemanha. Coreia. E da Coreia, sim. Agora, está-se a ver que a Itália, muito pelo contrário, não é? Já ultrapassaram o número de mortos da China. E Espanha, que o caso também é dramático. Os níveis de crescimento são e o fechar fronteiras é completamente... é irrelevante nesta altura. O vírus já está cá dentro. As pessoas, por exemplo, fechar fronteiras com a China quando apareceu. Não adiantava nada, já tinha vindo pessoas da China com a doença, eventualmente era uma questão de tempo até alguém ser contaminado. Não... Sim, aqui a questão do fechar fronteiras podia ser muito esta coisa do, voltando ao Salvador Malheiro, é ele anunciar anunciar o estado de calamidade às 7 da tarde, a dizer que vai fechar ao VAR à meia-noite, não é? Sim, e de repente sim. poder haver essa fuga porque houve aqui em Ovar, não é? Uma farmácia que estão a cumprir a questão de entrar um a um, nem sei se foste tu que me contaste isso, de um senhor que entrou e disse: eu estou bem, não sinto nada. Sim. Um senhor que tinha estado na Alemanha, sim. Pronto. E portanto pode haver também essa coisa de se eu estou bem e posso ser infectado, é melhor sair daqui e vou para sítios onde eu sei que as coisas estão bem. Por exemplo, haver espanhóis que veem os dados do Alentejo, não é? E dizem, eu não tenho nada, deixa-me ir para Elvas. E poderem ser portadores e de repente infectarem uma zona inteira. Tu viste Portanto, aquelas imagens... É positiva, Viste aquelas imagens dos ingleses em Benidorm? Não vi. A fazerem a festa na rua, na boa, os polícias a mandá-los para casa, eles com carrinhos cheios de garrafas e a cantar nos bares. O que é que isto pode... É triste isso, e o que é que isto pode... Então, viste o pai do Boris Johnson? O pai? O pai do Boris Johnson, logo a seguir ao Boris Johnson anunciar as suas medidas, não é, de isolamento, finalmente, de isolamento social, mostra uma entrevista, logo a seguir com o pai dele, e o pai dele diz: acho bem que façam estas medidas, mas hoje à noite, se me apetecer ir ao bar, eu vou ao bar. Porque as pessoas têm bares e precisam de clientes. E eu vou deixar de ajudar as pessoas que precisam de clientes? É um bar. A primeira estratégia do Reino Unido era infectar toda a gente. Era infectar toda a gente, não é? Foi, claro. Depois chegaram à conclusão, tivemos a fazer contas e podem morrer 300 mil pessoas, tendo em conta os cálculos. Eles, então se calhar vamos reverter. Porque na altura nem lhes tinha passado isso pela cabeça. Eu acho que isso é... Quer dizer, claro que tinha passado pela cabeça, é óbvio. Mas achas que isso é um cálculo que eles fazem? Dizer, vão morrer pessoas que se lixe. Até pode ser não bom. Sei, não até pode sei. ser bom, até poupamos em segurança social. Achas que há essa... Eu desde que vi o Trump a dizer aquele cruzeiro que atracou em Oakland, acho que foi em Oakland, e que tinha já 11 pessoas infectadas, com a possibilidade de serem todas infectadas, a gente do cruzeiro, e eles deixaram desembarcar aquelas pessoas, e ele disse, por mim não, era mandá-las
para longe, no cruzeiro, epá, e depois criar lá tendas dentro e tentar resolver aquilo lá dentro. No fundo, o que ele estava a dizer é, a partir do momento em que meteram pés dentro do território americano, estão-me a lixar as contas, pá. Pois é, sim. E assim tenho mais, quando eu disse que amanhã íamos ter 0. Então, eu digo que tenho 0 e em vez de subtrairmos pessoas, estamos a adicionar pessoas. Não pode ser. E, portanto, a partir do momento em que vemos pessoas abertamente a dizerem isto, eu acho que, à porta fechada, existem pessoas que fazem essas contas e dizem, é uma consequência. Aquela coisa, olha, é uma consequência, vamos sacrificar e pode ser que isto seja a melhor estratégia, porque vão morrer pessoas e vão. Ao menos vamos garantir que há imunidade. E já estava Portugal quase em isolamento social completo. Ainda havia concertos em Inglaterra, ainda estava os pubs todos cheios. E... Onde é que eu vi? É na Bielorrússia, o campeonato ainda não parou. Porque eles também dizem quem é que vê o campeonato da Bielorrússia? Os bielorrussos, pelos vistos, não é? Também não tem mais nada. Agora... Bate Borisov. Sim. Contra o Dinamo de Minsk. Eu não sei se existe. Agora, não consigo conceber este desdém, não é? Por uma estirpe de gripe, não é? Altamente agressiva. Ainda ontem à noite, nas minhas insónias, estava a ler um artigo de um epidemiologista a dizer que, muito provavelmente o Covid-19 veio para ficar. Agora depende dos anticorpos que nós ganhamos, para quem apanha, não é? De modo a ganhar a resistência no inverno seguinte, mesmo que haja algum tipo de mutação. E o gajo diz que muito provavelmente a meio de 2021, mais de 50% da população mundial teve isto. Eu não conto sair de casa até lá, por isso. Pronto. Não, eu não. Vou fazer parte dos 50% que não teve. Sim, e 50% eu jogava. Diziam-me assim, tens 50% de hipótese de ganhar em raspadinhas. Tornava-me viciado em raspadinhas. Na boa. Na boa. Então, o campeonato português, como é que achas que devia ser resolvido? Eu tive uma ideia para isso. Então, sim, o nosso. Que era torneios de PlayStation entre os treinadores. O campeonato continuava, mas os jogos eram substituídos por jogos de PlayStation e eram os treinadores que jogavam. Pode ser, ou podíamos colocar artigos do Record em que metiam galerias de imagens das mulheres dos jogadores e quem tivesse mais partilhas ganhava o campeonato. Isso também é bom, não é? E é feminista, é uma medida feminista. Porque envolve as mulheres no futebol. As mulheres iam resolver o campeonato português. Sim. Ok? O número de likes no Instagram nas fotos das mulheres. Ou então TikToks dos jogadores em casal com as crianças, podia ser. Sim, ou concurso de toques em casa. Tipo, punhas, por exemplo, imagina um Benfica-Porto. Sim. Punhas os jogadores todos do Benfica a darem toques e os jogadores de Porto todos a darem toques em casa, em videoconferência. Sim. E o que aguentasse mais tempo, o que tivesse um jogador que aguentasse mais tempo, ganhava. Gosto desse. Acho que também podia ser por videoconferência, fazer uma espécie de roast, que era os jogadores a insultarem-se uns aos outros, não é? E o primeiro a sentir-se ofendido, rua, não é? Agora tinha de estabelecer regras. Quem fosse longe demais a insultar, tipo, insultaste a minha mãe, pumba, cartão vermelho, suspensão de 2 horas sem falar. E para tentar implementar aquelas as regras normais do futebol, mas para um roast entre os jogadores, não é? Ou podia ser tipo Dungeons and Dragons, não é? que era até os jogadores todos em videoconferência a dizer, então eu agora fintava-te e passava a bola por cima de ti, atirava os dados e se desse o número que ele queria, isso acontecia. Se não, fazerem uma espécie de narrativa de um jogo de futebol. Podia ser. Com dados. Tenho outra que não envolvia desportistas, que era os membros, os líderes das claques iam ao Joker e quem ganhasse 50 mil euros ganhava o campeonato. E se não ganhasse ninguém, que era o mais provável?
Era até... Ou então, ou criavas um impasse, este campeonato nunca mais era resolvido, eu gostava de ver um macaco... Andava não o é? macaco a pagar a cláusula de rescisão, um gênio qualquer, não é? Não. Para entrar nos Super Dragões. Não era. Tinha de ser os já conhecidos. Ou seja, os que têm mais cadastro. É que eu, o Joker, não é? Que Palmeirinho, Sim, sim. e media-se isto, não é? Não se media isto por habilitações literárias, era por cadastro. E então iam ao Joker e as perguntas, como é óbvio, nenhuma delas relacionada com desporto. Sim. Eu Só- gostava de ver o macaco a ver quem é que ganhou o prémio Pritzker da arquitetura em 2003. Por acaso gostava. Pá, olha, eu para já essa seria a minha preferida. Acho que como espetáculo era bom, mas não só perguntas de escolha múltipla, porque aí eles podiam acertar. Sim. Depois também escrever ensaios, não é? Podia ser. Tipo, agora podia tem ser 5 acompanhar. minutos para escrever um ensaio sobre existencialismo. Tudo o que sabe sobre existencialismo. Podia ser também. O macaco agora já é mestre, não é? O Sim. macaco a escrever uma tese de doutoramento, percebes? A acompanhar o processo dele ir à Torre do Tombo, a analisar, Sim. ele a resolver, a descobrir onde é que vivem os PIDs todos ainda. E ele fazer um novo estudo para além da Maria Helene, como é que é? Maria Helene Flusser Pimentel, não é? Sim. Que fez a história da PID. Ele a fazer o tomo 2 dessa história da PID, que era a tese de doutoramento dele. Eu acho que disse mal o nome dela. É Irene Flusser Pimentel. Pimentel, sim. Sim. O- Não, opa, ele ser. podia fazer isso, mas sem ser, não precisava de ser da PID. Podia ser, por exemplo, a história do futebol. Não é? Um tema que ele gosta. Desde... Não. Melhor ainda. Podia ser eles a fazerem a história de futebol do clube adversário. Sim. Sim. Isso era incrível. Porque era tipo... ou que podia ser os grandes momentos do clube adversário. O macaco Sim. a descrever... como é que se diz? A jornada do Benfica até ser campeão europeu. Sim. E a ter de enaltecer o Eusébio e tudo mais. O gajo a entrar em parafuso. Isto era Sim, incrível. eles Dá um programa fazem- de televisão incrível. Fazerem teses de doutoramento, sim. Estás a ver? Que- Estava resolvido para mim. Sim, e ele já é mestre, por isso também é só o grau a seguir. Sim, ele já sabe fazer notas de rodapé. O mais difícil está feito. E o Orelhas... O Orelhas a tentar... a estudar o ADN do Covid-19 para tentar descobrir uma vacina. O Também ADN podia não, ser. o genoma daquilo. Podia Ou ser. Sim. Podia ser. Epá, eu gostava disso. Envolver a comunidade também nestas coisas, não é? Porque Esse, são só se reparares, cientistas, são sim. só cientistas a descobrir vacinas e assim. Sim. Acho que também devemos abrir isso à comunidade, não é? Sim, podia É ser. tipo os programas de cozinha, que é, temos os cozinheiros, os chefes, então eles decidem, olha, vamos abrir ao cidadão comum a possibilidade de vir cozinhar ao vivo e mostrar os seus dotes de culinária. E E alguns tens o são bons. Masterchef. E tens o Masterchef. Podia haver um Master Scientist, não é? Podia ser. Tinhas cientistas e abrias a pessoas só, cidadãos comuns ou pessoas de letras, Sim. para fazerem coisas de ciência. Só. Sim. Os gajos no casting a dizer, olha, está a ver? Este creme resolve o acne dos adolescentes. E ele, Sim. bom creme. Nunca tinham feito isto. Excelente. Pode passar à fase seguinte, não é? Agora tem 10 minutos para resolver, encontrar a vacina para a cólera. Não é? Sim. E ele, Fazer olha, o tempo está a esgotar. E ele, um teste randomizado. Mas Sim. tenho que ter o grupo experimental, o grupo de controle, ainda não testei com animais, como é que eu vou fazer? Mas tipo, meia hora tinha que fazer Sim. isso tudo até ter aprovação da autoridade. Sim, e depois ele dizia, e tu podes ter uma teoria em que tinhas 12 elementos químicos, mas como falhaste a prova de fogo, neste momento tens de encontrar só com 6. Que é o que tu tens disponível no frigorífico, não é? Sim. Ter esse tipo de provas, sim. Tipo, como é que é, meus concorrentes? Hoje vamos resolver o cancro no pâncreas. Sim. Tem... E eles, eia, é que nunca foi feito. E quanto tempo é que temos? Hoje tem 2 horas. É teste de pressão. E eles, 2 horas. Pois, se calhar a ciência funciona bem assim, não é? Tipo o Trump, que também disse que ia ter um medicamento no dia a seguir Sim. e depois viu que devem ter dito que isso não podia acontecer
e ele tentou comprar o exclusivo da vacina a uma empresa alemã. O exclusivo para os Estados Unidos. Sim, epá, eu acho que sim. Acho que, aliás, resolvias todos os problemas do mundo aí. Praticamente. Todos. Todos. Com Porque programas depois os tipo kits- Masterchef. Sim, tudo com programas Masterchef. Sim, Masterchef Science eu gosto. Gosto disso bastante. Master Scientist. Master Science, isso é fixe. Agora, o que é que nos falta falar? É difícil ter piada nesta circunstância. Até porque não sei qual está a ser a tua experiência pessoal de quarentena, mas não faz muito bem à cabeça. Ai, desculpa. Sobretudo quando estás em casa com uma cria. Sim. Isso não te invejo, isso não. Não é fácil, mas por uma questão simples. É que ela precisa de libertar energia, precisa de correr. E ela, como teve ranhosa, e eu, como tinha medo, se a vissem na rua ranhosa, que a abatessem de imediato, não é? Porque vivemos em estado de calamidade, não a levei à rua ainda porque ela estava com ranhoca. O que é que acontece? Eu contei-te esta alegoria, para mim é a alegoria perfeita, que é uma criança é mais ou menos como um tigre da Sibéria, que eu sou um cientista, não é? E vi que o tigre na Sibéria, que vivia na taiga, tinha um espeto numa pata. E eu disse, a única forma de eu resolver isto é levá-lo para o meu laboratório para salvá-lo. Só que o tigre continua a ser tigre em laboratório. Ele não percebe que está num sítio para ser salvo. O que quer o bem dele, não é? Exato, que querem o bem dele. Ele não tem noção. E, portanto, continua a ser tigre dentro do laboratório. E olha para mim e rosna-me. E passa-se, porque ele só pensa na taiga. E mesmo quando eu lhe tiro o espinho, ele deve pensar, isto está tudo bem. Não, tem ali uma ferida aberta. Vamos cuidar isto, porque na taiga pode infectar essa ferida. Mas ele não deixa de ser tigre, percebes? Porque os tigres não têm esse raciocínio e que não ganham isso de um dia para o outro. Pronto, o que eu estou a tentar dizer é que a minha filha é um tigre na taiga que não percebe as razões de confinamento, nem existem mecanismos para lhe explicar o porquê dela estar confinada. É um tigre. E rosna muitas vezes também. Aqui não há alegoria nenhuma. É mesmo literal. E tu achas que ela, mais tarde... Ela ainda é pequenina, se calhar não vai ter recordações disto. Não. Mas é um evento daqueles marcantes, não é? Na vida de uma criança, não é? Daqui a uns anos vão dizer aquele tempo que eu tive fechado em casa porque havia uma doença. Sim, mas isso é mais ou menos como as pessoas que tinham 2 anos quando o homem foi à Lua, não é? Pois. Eu nasci em 67. Eu estava vivo. E foi um momento importante. Eu não me lembro. Mas tu não a levas para dar uma volta a pé, por exemplo? Neste momento está a chover em Ovar. Sim, está a chover. Mas o que é que aconteceu? Nos dias em que esteve mais ou menos, eu saí de casa na segunda-feira e, feito ninja, saí sem casaco, estava um frio de rachar, estava muito sol, mas estava um frio de rachar. E quando voltei a casa também fiquei fungoso. E então optei por não tirá-la porque ela gosta de andar descalça em casa e, portanto, às vezes fica assim mais com rengue, e com muco. e então ainda não. Sobretudo porque tenho medo que ela piore de gripes e não sei o quê. Pois. Não é complicado. Eu não tenho uma criança em casa, por isso tu não adquiriste? Não adquiri, felizmente. Para esta quarentena? Okay. Sim. Para ter apoios sociais e não sei. Tenho o meu principal adversário é a minha mente, não é? que é. Ou seja, tu não tens razões para estar com sanidade mental. Eu tenho, porque tenho uma criança, não é? E então, obrigatoriamente, tenho de arranjar mecanismos para estar são. Tu não. Tu a qualquer momento podes virar de capacete. É isso que me estás a dizer. Posso? Não sei. Acho que não é uma questão de poder ou não. Já está, não é? Está feito. Curiosamente, fora de quarentena, ou fora de um período normal, até quando estou ocupado, gosto de escrever, sabe-me bem, sinto-me inspirado. Nunca tive tanto tempo livre, assim, fechado em casa. E não consigo. Vejo séries. Certo. Vejo séries, mesmo ler livros, peguei em alguns de banda desenhada que tinha aí empatados,
Pá, porque é mais fácil ler. mas é um... Isto, passado uma semana e tal, estar fechado em casa, já começa... apetece-me ir jantar fora, apetece-me ir ao cinema... essas sim. coisas todas normais, não é? Comigo é igual. Apetecia-me ir ao VAR, apetecia-me ir tipo a Vagos, a visitar a casa da minha namorada, os pais estão lá também. Uma série de coisas que podia fazer, que não faço, estou privado disso. Sim. E penso demasiado nisso e não em desfrutar um momento, sei lá, aproveitar o tempo livre que tenho, ou para escrever, para ler mais, para refletir de uma forma construtiva no futuro, não é? Tendo em conta que nós... Sim. Do ponto de vista da carreira, entre aspas, ou do percurso que estávamos a fazer, de ter os espetáculos e outras coisas que tínhamos marcadas e combinadas relacionadas com a comédia, que ficou tudo em águas de bacalhau, não é? Claro. Está tudo em stand-by. E esta situação afeta, não é? Tipo, uma pessoa pensa a fazer, mas o que é que eu posso fazer para mudar? Não podes fazer nada. É estar parado e esperar. Esperar. Sim, é isso. Basicamente é uma pessoa estar em stand-by. Sim, acabas por preencher o silêncio com coisas externas a ti, não é? As séries e não sei o quê. Eu dei por mim, eu estou a ler um livro, estou a ler a tese de doutoramento do Vasco Polido Valente, não é? O Poder e o Povo. Posso dizer que desde que estou em casa há 9 dias li 40 páginas. Foi o que li. Eu também, o livro que eu estou a ler também é o It, do Stephen King, que já estou a ler há uma porrada de tempo, que também avançou muito pouco. Li alguns de banda desenhada pelo meio. Eu li do Docinho Morango. Okay? O Docinho Morango, sim. Mas é para ler à cachopa. E sim. Portanto, sim, infantis li alguns também. Não sei se pode ser considerado banda desenhada, não é tão geek quanto isso, mas li. Docinho Morango, Nodi, Pocoyo, esses heróis, esses super-heróis desse universo infantil. Mas sim, também tem sido, por aqui tem sido assim, manter sanidade mental, ser criativo a criar ocupações, vá, e sobretudo instruir musicalmente. Tu não consegues explicar à tua filha o que é uma pandemia, mas consegues instruí-la musicalmente. É porque é mais básico, não é? Que é meter música a dar e é a única música que ela tem. E portanto... Pois, até, imagina que no outro dia um amigo meu dizia que já não podia ouvir Xana Toc Toc, não é? É verdade que ele podia mudar a música, não é? Pois. Agora é verdade que ela pede coisas específicas. Ela pede coisas específicas, ou para ver a história da Branca de Neve, ou para ver a história do Capuchinho Vermelho, ou da Rapunzel. O Bergman, não te pede para ver filmes do Bergman? Não, nem do Wong Kar-wai. É isso que eu não percebo. E o que é que acontece? Músicas, eu vou alternando. E vou alternando entre Led Zeppelin, Rage Against the Machine, meto-lhe uma música do Panda e os Caricas, a seguir meto-lhe outra coisa que gosta, se é combatida já lhe meti Chemical Brothers. Agora, o que é que ela gosta? Músicas específicas que ela gosta. Adora a música do Eminem, qual é que é? Without Me. E gosta do Crazy Frog, do Caça-Polícias, não é? É essa a instrução musical que estás a fazer, é isso? Calma, não é só essa. E gosta daquela do Papa Americano. Sabes qual é essa, não é? Sei. Pronto. Está a funcionar muito bem a tua instrução musical. Sim, a tua... Agora é verdade que ela gosta do Bulls on Parade, dos Rage Against the Machine, o que é ótimo para mim. Gosta do solo de bateria do Moby Dick, do Song Remains the Same. Em vez devias pôr lá ouvir ópera, tipo a Flauta Mágica. Mas eu também não batia em ninguém. E de repente ia só ser triste para toda a gente. É muito bom, isso deve ser muito bom. Eu é que não tenho paciência, nem ritmo para isso. E séries? Alguma que tu destaques das que estiveste a ver? Eu ando a ver duas. Ando a ver duas de comédia. Ando a ver o Vice Principals, com o Danny McBride. Já disse que neste momento é o meu ator de comédia preferido. E já estou a acabar essa. E peguei outra vez no Curb Your Enthusiasm. Comecei a ver do início. Já vou entrar na 4ª temporada. Eu acho é o que ando a ver.
Eu E vi acho filmes. Sim. Vi vários filmes. Eu filmes ainda não vi nenhum. Mas Já acho... disse, vi o Bush e Estica, que gostei muito, com o John C. Reilly e com o Steve Coogan. Sim, eu gostava de ver esse. Mas eu acho que já não há documentários de crime da Netflix para eu ver. Acho que já acabei todos. Eu quando vejo, neste momento, eu não sei se te dá essa percepção, desde que eles descobriram uma forma de partir um documentário que se podia contar num documentário de 2 horas em 10 horas, não é? Criando Sim. suspense, ou seja, criando uma série de suspense à volta de coisas mesmo verdadeiras, com imagens verdadeiras. Eu quando vejo, neste momento, a anunciarem um novo documentário criminal, mas só tem um episódio, eu vou pensar... Isto deve estar muito resumido. Deve faltar aqui muita coisa. Pois é, não é? pois é. Se não tem 4 temporadas de 10 episódios cada um, acho que eles não foram ao fundo da questão. O que de antes nos bastava, não é? Em hora e meia para resolverem tudo num documentário. Hoje em dia, se vires que só tem um episódio, ou mesmo 3, eu penso. É porque não há nada para contar. É tipo, eu ontem Sim. vi uma que só tem 2 episódios. Ou seja, é uma história muito, muito, muito básica, que só cabe em 2 episódios, que é daquele massacre no México em que desapareceram 43 pessoas, Sim, assim, do nada. sim. Lembras-te de falar disso? Sim. E, Ui, e são parou a 2 imagem. episódios? Estás a... Oi? Estou. Eu estou-te a ouvir. Pronto, e foi o podcast. Foi o podcast. Jovem Conservador de Direita. Podcast.